A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 21, que nos diz o seguinte, nos versículos 1 e versículo 2. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Meus queridos, chegamos ao capítulo 21 deste segundo livro de Samuel, e o que nós vemos aqui é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem zeloso para com o Senhor, preocupado em manter a presença de Deus no seu reinado, um homem que não queria lutar contra a sua própria família, mas que preferiu fugir, e depois o Senhor lhe restituiu o reino. Mas o que nós vemos aqui é algo que nos chama a atenção, pois nesse registro bíblico nós vamos compreender que Saul, ele havia descumprido um juramento do povo de Israel para com os gibeonitas. E a Bíblia diz que agora Davi estava enfrentando 3 anos de seca durante o seu reinado. Davi certamente começou a pensar: alguma coisa tem que estar errada para que nós venhamos enfrentar esta situação aqui no reino de Israel. E a Bíblia diz então que Davi consulta ao Senhor para saber a origem daquela fome, para saber a origem daquela dificuldade que eles estavam enfrentando. E então a Bíblia diz que o Senhor responde a Davi dizendo: isto é por causa da casa de Saul e da sua casa sanguinária. É porque Saul havia descumprido um juramento. Mas que juramento era este que o povo de Israel tinha com os gibeonitas? Se nós voltarmos lá atrás, no livro de Josué, no início do seu livro de Josué, nos primeiros capítulos, nós vamos ver que quando Josué começa a avançar na conquista pela terra de Canaã, estes gibeonitas, eles usam de uma artimanha de mentira, de engano, e eles então vestem-se de roupas velhas, pegam pães velhos e vêm ao encontro de Josué e do povo de Israel e os enganam, dizendo que estavam vindo de uma terra distante para fazer aliança com eles, para que não fossem destruídos por ele, porque eles temiam que o povo de Israel os destruíssem. E Josué não consulta o Senhor para saber qual era a vontade de Deus para aquela situação. E a Bíblia diz então que Josué faz uma aliança que não iria destruir aquele povo. E aí eles então descobrem que na verdade eles eram seus vizinhos ali da terra. E agora eles fizeram esta aliança em cima de uma mentira do povo de Gibeão, mas Deus não considera o meio pelo qual a aliança é feita, mas sim a aliança. Porque lá
a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor. Ou seja, o homem pode ser enganado, mas Deus não pode ser enganado. Deus não é iludido pelas vaidades e pelas mentiras do homem, e logo Josué tinha um recurso que era o Senhor, que poderia lhe dar direção para ter uma melhor saída para aquela situação. E agora, o que nós percebemos é que, desrespeitando este juramento que fora feito pela liderança do povo de Israel, lá no tempo de Josué, Saul, que está muito distante, agora ele descumpre e ele mata uma parte, dessa população aqui, dos gibeonitas, e o Senhor traz, no tempo de Davi, fome sobre a terra. Nós sabemos que a fome, ela é uma ferramenta usada para destruir as pessoas, para trazer a miséria. Mas nós percebemos que Davi, um homem atento, um homem temente ao Senhor, percebe que aquilo não estava certo, e ele então põe a buscar o Senhor para saber o que se passa, o que acontece, por que razão nós estamos enfrentando esta situação. E Deus revela: é por causa de Saul, por causa da casa de Saul, que desrespeitou um juramento. Diante desta situação, eu quero trazer duas reflexões, dois pensamentos para a nossa vida. Primeiro, cuidado com as alianças que você faz. Nós temos que ter cuidado com as alianças que fazemos, porque depois não tem como nós mudarmos esta aliança. Vejam, o povo de Israel foi enganado por uma mentira, fizeram uma aliança de mentira, de um povo mentiroso, mas eles não puderam mudar a aliança. E o dia que desrespeitaram, o Senhor cobrou esta aliança. Outra coisa que eu quero falar a respeito da nossa reflexão é: sempre que fizer uma aliança, trate de cumpri-la. Não desrespeite as alianças, porque Deus não se agrada quando nós quebramos as alianças. Veja só, Deus enviou fome porque o povo de Israel quebrou a aliança. Então não quebre as suas alianças. Deus não se agrada de quem quebra a aliança. Quando o povo de Israel quebrou a aliança com os gibeonitas, Deus enviou a fome. Deus enviou a fome sobre o povo de Israel. Só olha que interessante, quem quebrou a aliança com o povo dos gibeonitas fora Saul, mas Deus veio trazer a fome no reinado de Davi. Então, nós percebemos que Davi estava sofrendo a consequência de uma ação que nem era do seu governo. Talvez você também pode estar passando por alguma situação que não é, às vezes, fruto da sua própria semente, mas das pessoas que estão ao seu redor, porque o povo de Israel era uma única família, e quando alguém da nossa família está passando por dificuldades, nós entramos na prova juntamente com eles, porque essa é a finalidade da família, de que a unidade da família faça com que todos sofram juntos. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, termos discernimento para que as nossas alianças sejam sempre feitas na direção do Senhor, para que mais tarde elas não venham trazer consequências ruins para as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude a cumprirmos sempre as nossas alianças, a mantermos as nossas alianças, a não quebrarmos as nossas alianças. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e a minha oração é para que você tenha uma aliança forte com o Senhor, uma aliança forte com Deus, e que esta nunca venha a ser quebrada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco. Se você quer saber o que aconteceu para que a situação de Israel fosse transformada, leia a continuidade deste capítulo e venha ver o que aconteceu, como é que Davi resolveu aquela situação. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima reflexão bíblica. Eu espero você.